Esse missionário da Igreja Mórmon conheceu um cara que o fez ficar dividido entre sua fé e seu coração. E nesse vídeo você vai conhecer a história completa do filme gay Latter Days. Tudo começa com Christian abrindo a porta de sua casa para receber um homem que conheceu na internet. Quando está prestes a beijá-lo, o homem afirma ser hétero. Christian diz que se ficar com ele, não precisará ligar no dia seguinte como faz com as mulheres. Ao dizer isso, ele convence o hétero a passar a noite com ele. No dia seguinte, Christian mostra para sua amiga do trabalho a foto do homem com quem passou a noite. Enquanto isso, está chegando na cidade o missionário Aaron. O carro dele para em um sinal em frente ao restaurante onde Christian trabalha. Os dois se olham por alguns segundos até o sinal abrir e o carro de Aaron seguir o trajeto. Na manhã seguinte, Aaron está levando sua mudança passando pela rua de Christian. Os dois se reencontram. Christian pergunta se já se conheciam. Aaron responde que provavelmente não, pois é novo no bairro. Horas depois, Aaron está ajeitando suas coisas na nova casa junto com amigos quando Christian bate na porta. Ele lhe entrega uma caixa de cerveja de boas-vindas. Aaron agradece o gesto, mas diz que ele e seus amigos não bebem. Christian fica sem graça e vai embora com sua caixa de cervejas. Enquanto ainda estava próximo à casa, Christian ouve os amigos de Aaron debochando do short dele e vai embora triste. De volta ao trabalho, Christian conta aos colegas que seus novos vizinhos são um grupo de missionários mórmons. Ele decide fazer uma aposta com seus amigos, afirmando que vai levar para a cama um dos missionários. Durante a madrugada, Aaron ouve um barulho do lado de fora. Ao olhar pela fresta da janela, ele vê seu vizinho Christian entrando em casa com um homem e fica surpreso. Ao amanhecer, Aaron está lendo a Bíblia. Christian e sua amiga Julie conversam com ele e dizem que gostariam de conhecer mais sobre a palavra de Deus. Aaron promete ir à casa de Christian para falar sobre isso, sem saber que tudo não passa de um plano. Ao entardecer, Aaron vai com um amigo falar sobre Jesus para Christian e Julie. Julie pergunta o que a igreja deles diz sobre os gays. O amigo de Aaron diz que Deus não gosta dos homossexuais. A resposta dele deixa Christian furioso. Ao amanhecer, Christian vê da janela Aaron indo até a lavanderia e decide ir também. Chegando lá, Christian percebe que Aaron não está bem, mas ele diz que é só saudade da família. Ele conta que sua igreja proíbe de receber ligações de familiares quando está viajando em missão religiosa. Enquanto coloca as roupas na máquina, Aaron percebe uma aproximação de Christian e decide se afastar por ficar desconfortável com a situação. Mais tarde, Christian e Julie disputam uma partida de basquete com os missionários. No fim da tarde, enquanto lia a Bíblia, Aaron vê Christian de longe e não consegue deixar de reparar no short dele. Christian machuca a coxa e desmaia ao ver o próprio sangue. Aaron vai até ele, lhe oferece ajuda e o acompanha até em casa. Chegando no banheiro, Christian pede que Aaron veja se sua coxa ainda está sangrando. Aaron fica envergonhado com a situação e diz que não consegue ver a ferida. Christian então tira o short e pede para que ele trate da ferida, pois tem muita aflição de sangue, e diz que se olhar, iria desmaiar de novo. Sem saída, Aaron usa um curativo para tapar a ferida, enquanto Christian reclama de dor. Após isso, os dois vão para o quarto e Christian tenta beijar Aaron. O missionário então revela que nunca fez nada parecido com isso. Está tudo bem, isso pode ser só uma diversão entre amigos, diz Christian, tentando convencê-lo. Minha primeira vez não vai ser apenas uma diversão, diz Aaron, caminhando até a porta.
Antes de sair, Aaron diz: "Você descobriu o meu pior segredo. Está feliz?" Christian tenta contornar a situação, dizendo que não queria que ele se sentisse humilhado. Aaron então diz: "Você é tão bonito e chamativo por fora, quanto vazio por dentro." Ele sai, deixando Christian se sentindo uma péssima pessoa. No trabalho, Christian pergunta aos colegas se eles o acham superficial, mas eles preferem não responder. No dia seguinte, Christian encontra com Aaron ao sair de casa, mas ele não lhe dá nem um oi. Christian encontra com um amigo que faz trabalho voluntário entregando comida para pessoas doentes e ele decide ajudar. Ao chegar na primeira casa, o homem doente diz que nunca viu um homem bonito fazendo trabalho voluntário. Ele pede para Christian se aproximar e diz que ele parece uma tela em branco. Christian fica assustado ao ver que um completo desconhecido também lhe percebeu como alguém vazio e sai de lá muito reflexivo. Enquanto isso, Aaron consola uma mulher que estava chorando na rua sem saber que é a dona do restaurante onde Christian trabalha. A mulher simpatiza tanto com o missionário que diz que ele pode jantar em seu restaurante quando quiser. Ao se reencontrarem na lavanderia, Christian conta para Aaron que começou a fazer trabalho voluntário. Aaron reconhece a atitude como algo legal, mas afirma que ainda assim são muito diferentes e não pretende ter nem amizade com ele. "Somos como roupa branca e colorida, não nos misturamos", diz ele antes de sair. Ao anoitecer, enquanto lia a Bíblia, Aaron ouve barulhos do lado de fora e percebe que Christian está levando um novo homem para casa. Christian percebe que Aaron estava o espiando da janela e começa a desconfiar que o missionário pode estar gostando dele. Após isso, Christian tenta conversar com o cara que levou em casa, confessando que gostaria de conhecer alguém com quem pudesse ter uma conexão mais profunda. O cara fica totalmente entediado com o assunto, diz que queria apenas algo casual e vai embora. Ao amanhecer, Christian volta à casa do homem doente para entregar mais comida. Chegando em casa à noite, ele encontra com Aaron na rua. O missionário conta que seu amigo foi atropelado e levado para um hospital enquanto estavam andando pela rua pregando a palavra de Deus. Christian oferece apoio, dizendo que acidentes acontecem. Os dois se abraçam e, após alguns segundos, se beijam. Sem que eles percebam, os amigos missionários de Aaron chegam e presenciam a cena. Os missionários e Christian discutem até que Aaron pede que Christian vá embora. Na manhã seguinte, Christian descobre que Aaron foi embora da cidade. Um dos amigos missionários dele diz a Christian que Aaron foi embora por causa dele. Christian confessa que tudo começou com uma aposta, mas que agora gosta dele de verdade e implora para que o amigo diga para onde ele foi. Ao descobrir, Christian corre em direção ao aeroporto. Ele fica muito aliviado ao encontrar Aaron e confessa todos os seus sentimentos, afirmando que nunca havia sentido por outra pessoa o que sente por ele. Emocionado com a declaração, Aaron lhe dá um beijo. Após isso, os dois decidem ir para um lugar mais reservado e, sem conseguir resistir aos sentimentos, fazem amor. Algumas horas depois, em uma conversa na madrugada, Christian revela que seu pai dizia que preferia morrer do que ter um filho gay. O missionário acolhe a dor do parceiro e diz que entende bem esse sentimento de rejeição. Após passarem a noite juntos, Christian desperta na manhã seguinte, assustado ao perceber que Aaron não estava mais no quarto, e percebe que ele se foi para sempre. Bem longe dali, Aaron encontra sua mãe no aeroporto e vão juntos para casa. Alguns dias depois, Julie percebe que Christian não é mais o mesmo desde que Aaron foi embora,
e Christian diz que foi muito estranha a forma como ele desapareceu. Algum tempo depois, Christian inicia uma busca na internet para tentar encontrar alguma informação sobre Aaron. Depois de muita pesquisa, Christian encontra o telefone da casa de Aaron, mas ao atender, a mãe dele diz que o filho não tem interesse de falar com ninguém que não faça parte de sua igreja. Christian conta empolgado para Julie que encontrou o telefone da casa dele, mas que pretende ligar outra hora para evitar que a vaca da mãe dele atenda. Enquanto isso, Aaron confessa para sua mãe que está apaixonado por um homem e ela surta, dizendo: "Isso é ridículo, 2 homens não se amam, isso é anti-Deus." A mãe dele revela ainda que um amigo do grupo de missionários descobriu que Christian só queria usá-lo para ganhar uma aposta. Aaron não acredita e enfrenta a mãe dizendo que não pode deixar de ser o que é. Ela lhe dá um tapa na cara e os dois choram. Após a discussão, Aaron se tranca em seu quarto. No dia seguinte, Christian liga novamente para a casa de Aaron e a mãe dele atende, furiosa. Ela diz que por culpa dele, o filho dela cortou as veias na noite anterior e afirma que Christian é o único responsável pela morte do filho dela. E ainda encerra a ligação dizendo que deseja que ele vá para o inferno. Christian fica totalmente desnorteado com a notícia. Horas depois, ele conversa com sua chefe dizendo que se sente culpado pela morte de Aaron. Ela lhe oferece apoio dizendo que somos capazes de suportar as piores dores e que a culpa não serve de nada. Durante a noite, ele recebe ainda uma visita de Julie, que também lhe oferece apoio. Dias depois, Christian volta ao trabalho voluntário. O homem doente percebe que naquele momento era Christian que precisava de seu apoio e não o contrário. Sendo assim, ele segura na mão dele e diz: "Cara, você precisa dar um jeito de se curar dessa dor." Na cena seguinte, Christian vai até a casa onde Aaron morava e revela para a mãe dele que ele é o homem que o filho dela amava, deixando-a totalmente sem reação. Ele entrega para ela um relógio que era de Aaron, diz que nunca quis lhe causar nenhuma dor e vai embora. A mulher fica refletindo por um tempo, tenta ir atrás de Christian, mas vê que ele já foi embora de carro. A cena seguinte mostra que Aaron está internado em uma espécie de clínica psiquiátrica. Algumas semanas depois, ele surge perambulando pelas ruas, procurando por Christian. Ele vai até o restaurante onde Christian trabalha e é recebido pela dona do estabelecimento, que se lembra que ele é o missionário que conversou com ela na rua algumas semanas atrás. Ele conta a ela que foi excomungado de sua igreja por ser gay e, após isso, usou um objeto afiado para se ferir. Ele conta também que, após isso, seus pais o internaram em um centro psiquiátrico por acharem que ele poderia mudar e deixar de ser gay. A mulher fica muito chocada com a história. Ele relembra um momento que viveu por lá, onde teve que limpar o chão com uma escova de dente. Enquanto isso, Christian derruba uma bandeja ao ver que Aaron está vivo. A chefe de Christian os apresenta sem saber que eles já se conheciam. Ao se verem, eles não conseguem segurar as lágrimas e os dois se abraçam, muito emocionados. O filme encerra com Aaron, Christian e todos os funcionários do restaurante brindando e felizes. Se quiser mais resumos de filmes como esse, curta o vídeo e inscreva-se no canal.